Fala galera, primeiro vídeo aí do canal Reverso Concursos. Vamos falar primeiramente sobre o cargo de dutos e terminais, que é um dos cargos mais procurados para os concursos da Transpetro. Eu vou detalhar tudo desse cargo aqui nesse vídeo. Lembrando que o concurso da Transpetro está previsto aí até dezembro. Existem várias notícias, vou colocar até aqui no Google. Vocês podem observar que tem notícias aí referente ao presidente da Transpetro informando que provavelmente esse concurso vai acontecer até dezembro. Isso daí já é um fator que faz você ter que estudar se caso queira chegar preparado até lá. Então no vídeo aqui a gente vai falar sobre o cargo de dutos e terminais, eu vou detalhar tudo que eu sei desse cargo. É um vídeo um pouco demorado assim, porque eu vou detalhar. Aqui na tela você pode observar sobre o cargo de dutos e terminais referente ao concurso de 2023.1. Eu peguei esse edital para a gente tomar como referência o último edital, mas é uma coisa que normalmente não muda muito. Provavelmente o edital que vai sair vai ser, eu digo assim, provavelmente 100% igual esse daqui. Até porque o concurso que teve 2023 não faz muito tempo assim não. Lembrando aqui, estou analisando o cargo de dutos e terminais do concurso de 2023.1. Isso daqui significa que as vagas, tudo que está relacionado a esse edital, no edital novo, provavelmente vai mudar. Então a informação que está aqui na tela é só detalhando que algumas coisas vão mudar, a polo, a questão de vagas, provavelmente isso daí tende a mudar ou ser semelhante. E o que seria o cargo de dutos e terminais? Ele é um cargo que tem uma formação técnica exigida, é um cargo de nível médio, mas exige um curso técnico, que esse curso técnico tem que ser reconhecido pelo MEC. É um cargo que atua na área operacional, ele executa atividades relacionadas às indústrias e às operações das indústrias, ou seja, é um cargo que o operador, a gente chama aqui de dutos e terminais, mas na Petrobras ainda é chamado de operação. Você, dentro da empresa, vai ser o operador. Eu nem sei por qual motivo mudaram o nome, mas é um cargo que você vai ser um operador de planta. Ele também pode fazer atividades administrativas de apoio, por exemplo, trabalhar no GPI, que é um grupo de intervenção dentro da empresa. Tipo assim, você vai tirar uma bomba para manutenção, tem que fazer análise de risco, várias coisas, e isso daí quem faz são os operadores juntamente com o pessoal da saúde e segurança do trabalho e o pessoal da manutenção. Pode acontecer de você também trabalhar em horário administrativo, mas é um cargo que normalmente quem entra na Transpetro trabalha de turno, só vai trabalhar em regime administrativo depois de um bom tempo. Você ganhar experiência para trabalhar no GPI, dificilmente você vai entrar dentro da empresa e vai trabalhar no GPI já. E o que faz o profissional, né? Que o profissional deve fazer? Tá aqui a descrição, né? Você vai atuar em atividades operacionais, por isso que eu vou chamar esse cargo de operação, né? Um cargo de operador, até porque fica um pouco difícil falar cargo de dutos e terminais, né? Mas é o cargo de operação, basicamente isso. Ele tem que assegurar as instalações, os equipamentos, questão de segurança, manter as operações constantes, atuar de forma generalizada nas atividades, acionar áreas especializadas, por exemplo, vai necessitar fazer uma manutenção em uma bomba, você vai acionar a manutenção. E você vai fiscalizar, não necessariamente contratos, né, mas você vai fiscalizar os trabalhos envolvidos nas atividades operacionais. Além disso, você na questão prática, você vai acompanhar a parte de movimentação, transferência de produtos, vai operar bombas, válvulas, tubulações, identificar anomalias. Você vai ser uma pessoa que vai fazer ronda diária, você vai ter que identificar se tem algum problema em algum equipamento, para passar para o pessoal da manutenção, da segurança. Tem que preservar a continuidade operacional.
tem que ter uma interação com o pessoal da segurança, da inspeção, da manutenção. E a parte aqui de conduzir veículo, nesse edital ele está exigindo a carteira B. Então, assim, é um cargo que nesse edital você tem que ter a carteira B, porque pode acontecer de você precisar dirigir um carro para em uma área específica. Antigamente não exigia, agora está exigindo a carteira B para assumir esse cargo. Ele não é um cargo limitado a uma área técnica específica. Ele é um cargo meio generalista, né? Ele não é um cargo assim, por exemplo, um eletricista, um mecânico. Ele é um cargo que ele atua na área operacional. Ele precisa compreender o processo onde ele está inserido. Então aqui você pode observar, eu fiz uma comparação rápida entre o cargo de dutos terminais e o de faixa de dutos. O de faixa de dutos, ele está relacionado à interligação dos dutos entre os terminais, entre as refinarias e os terminais. Então ele atua na parte externa a uma planta de processo. Ele atua aqui, pode ver, na parte de inspeção de faixas, tem relação mais a essa área civil. Lembra como funciona uma refinaria? Ela refina e manda o produto para um terminal. Essa interligação é através de faixa de dutos. E quem atua nessa área são o pessoal do cargo de faixa de dutos. Só estou deixando destacado isso daqui porque é um nome que às vezes a galera acha que é a mesma coisa, mas não é. Esse daqui não trabalha de turno. Esse daqui já é turno, dutos e terminais, que é o cargo que eu chamo de operação. Então, assim, o cargo de operação, ele atua na parte dentro do terminal, de faixa de dutos fora do terminal. Por isso que o nome aqui é dutos e terminais, aqui é faixa de dutos. O que a gente está falando nesse cargo aqui de dutos e terminais, ele atua dentro da planta de processo. Como é a Transpetro, ele atua na parte de terminais. Então, a sua atividade está relacionada à operação industrial, movimentação de produtos, válvulas, bombas, instrumentação, controle, mecânica dos fluidos, química. Está envolvido nessa atividade industrial de uma planta de processo, ou planta de transferência, movimentação. No caso da Transpetra, mais movimentação de produtos. Você pode ver aqui, ó, processo e operação dos terminais. E faixa de dutos é a parte de inspeção. É outro cargo que não tem nada a ver com o cargo de dutos terminais. Então, assim, a atividade do técnico de dutos e terminais, ele, como eu disse aqui, é um cargo mais generalista, ele não é um cargo específico em si. Você vai atuar em atividades relacionadas ao produto, a tubulações, bombas, válvulas, instrumentação, controle. Você tem que entender como é que funciona a questão da fluidez dos produtos, do controle, da pressão, vazão, nível, temperatura. Você vai acompanhar tudo isso e como é que funcionam os equipamentos, as bombas, as válvulas, tentar reconhecer condições anormais. Você vai ser como se fosse um dono da área dentro do terminal. Você que vai acionar a manutenção, você que vai acionar quando tiver alguma anomalia, a supervisão. Então, assim, você vai ser o dono da planta. É basicamente isso. Por isso que não é um cargo tecnicamente específico, é um cargo generalista. Uma das grandes áreas aqui que são aceitas para o cargo de dutos e terminais é a parte de química. Então, quem tiver o curso técnico em análises químicas, petróleo e gás, petroquímica, todos esses cursos técnicos aqui aceitam. Além desses, aceitam esses da área de automação elétrica e eletrônica. Por exemplo, automação industrial, eletromecânica, eletrotécnica, mecatrônica. Todos esses cursos técnicos aceitam também. Por isso que é um cargo generalista, ele não é um cargo especificamente técnico, ele é um cargo generalista. Além daqueles cargos, quer dizer, além daqueles cursos técnicos, eles aceitam, a Transpetra aceita os cargos relacionados, os cursos técnicos relacionados à mecânica. Por exemplo, eletromecânica, construção naval, metalurgia. Por que eu estou dizendo isso?
Porque para você assumir o cargo de dutos terminais, você tem que ter o ensino médio mais o curso técnico, que são algum desses. Eu indico você fazer um curso que seja mais rápido e você tenha uma aptidão. Até porque o que importa no concurso é você passar na prova. Agora, esses cursos técnicos aqui não vai fazer muita diferença. Se você tiver o curso técnico de mecânica ou de metalurgia, se você passar na prova, não vai mudar nada. Além daqueles cursos técnicos, aceitam essa parte de geologia, estradas, edificações, construção civil. Então você pode ver que é um cargo muito generalista. Todos esses cursos técnicos que eu falei são aceitos para quando você passar no concurso, você ter o certificado reconhecido pelo MEC de algum desses cursos técnicos. Lembrando que para você fazer a prova, você não precisa do curso técnico, você precisa apenas quando for assumir o cargo. Além do curso técnico e do ensino médio, você precisa da CNHB e também eles estavam solicitando um registro no conselho. Então são 3 coisas. O ensino médio, né, isso daí é óbvio, tem que ter o ensino médio, a CNHB, registro e a comprovação do curso técnico. O curso técnico qual é? Algum desses que eu informei aqui. Para você fazer a prova, você não precisa ter a CNH, não precisa estar registrado ainda e não precisa do curso técnico. Você precisa disso quando for assumir o cargo. É basicamente isso. Isso são as documentações. Qual que é o salário? O salário básico e tem a RMNR. Esse salário aqui seria no horário administrativo. Só que o cargo de operação, que é o cargo de dutos e terminais, não é esse salário aqui. Ele nem o cargo, os outros cargos de nível médio técnico que não faz turno. Isso daqui em 2023, né? Isso daqui já foi atualizado. E eu coloquei aqui informando que está no edital de 2023. Mas, se eu não me engano, no horário administrativo está mais de 6 mil reais já. E deve estar quase 7 mil reais, eu acredito. De 6 a 7. Isso daqui é sem turno. Fazendo o turno, que é o cargo de dutos terminais, você vai tirar em média bruto, hoje, na data de hoje, em média bruto, uns 11 mil reais. Quem não faz turno, em torno de 6 mil e pouco. Quem faz turno, que é o cargo de operação dos terminais, em torno de 11 mil reais. Só que tem os outros benefícios, né? Tem o Vale Alimentação e Refeição, que é 2.400, tem outras coisas, PLR, plano de saúde, a previdência privada. Se você somar tudo, vai dar uma boa grana, não vai ser pouco não. Nesse concurso foram 10 vagas imediatas e 70 no cadastro reserva. Aqui está a distribuição, né, das vagas. Foi 8 de ampla concorrência, uma cota para negro e uma cota para deficiente. Isso daqui eu não vou detalhar muito porque é um edital que já passou, né? Minas Gerais teve vaga para Minas. Quem passa em Minas pode ser lotado nessas cidades aqui, ó, Betim, em Mantiqueira, Uberaba e Uberlândia. Normalmente, quem passa vai para Uberlândia, normalmente. No Pará, quem passou ou foi para Belém ou para Barcarena. E Rio de Janeiro, quem passou foi para Angra dos Reis, Duque de Caxias, Japeri, Macaé, Rio das Flores, Rio de Janeiro, Volta Redonda. É basicamente essas cidades que você pode ser lotado. Rio Grande do Sul, Canoas, Osório, Rio Grande. São Paulo, são várias cidades aqui que você pode ser lotado também. Uma coisa importante o aprovado, ele não necessariamente vai ser lotado naquela cidade que ele, por exemplo, fez a prova. Você não escolhe a cidade em si na hora de se inscrever no concurso. Você escolhe o polo, você escolhe a região. Então, por exemplo, a pessoa que fez concurso para o estado de São Paulo, né, polo, né? Você escolhe o polo, mas não é polo cidade que você vai trabalhar. Você, na hora da inscrição, você vai escolher a região. Então, por exemplo, São Paulo.
Só que você pode ser lotado em Santos, Cubatão, Paulínia, São Sebastião, em outra localidade do estado de São Paulo. E essa lotação da sua lotação de trabalho da sua cidade, isso daí é critério da empresa, lógico que ela leva várias coisas em consideração. Quando você vai fazer o concurso, você escolhe a região. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Minas Gerais. Agora, o lugar que você vai trabalhar vai depender de vários critérios. Isso daí quem vai escolher é a empresa. É lógico que ela faz várias coisas para ajudar também, cria ranking, cria várias coisas aí para tentar todo mundo ficar satisfeito, mas é um critério da empresa. Como é que é a prova, né, do cargo de dutos e terminais, o cargo de nível médio? São 60 questões, duração de 4 horas. As questões são múltipla escolha, de A a E, e cada questão vale um ponto. São 10 questões de português e 10 de matemática, totalizando 20 de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos para o cargo de dutos e terminais. Aqui é critério de classificação, desempate. Para você não ser eliminado, você não pode acertar menos de 10 das básicas e não pode tirar menos de 20 das específicas e não pode zerar nem português nem matemática. Então o que acontece? Isso daqui são condições de você não ser eliminado. Você não sendo eliminado, vão te ranquear nos conhecimentos específicos. É basicamente assim que funciona. E aqui é o critério de desempate, né? Eles levam em consideração a idade, depois os conhecimentos básicos, português, e depois a maior idade, caso, né, não seja 60 anos ou mais. Português, que cai em português, que são uma das matérias de conhecimentos básicos. Compreensão de texto, ortografia, coesão textual, classe de palavras, concordância, crase, pontuação e significação das palavras. Matemática, conjuntos, numéricos, razões, regras de três. Isso daqui está tudo detalhado aqui na tela, mas a matéria de matemática cai esses assuntos aqui. Eu vou deixar esse PDF para quem quiser também. E da parte de conhecimentos específicos, aqui, se você somar aqui, não vai dar exatamente 40, porque é mais ou menos isso daqui, né? Um para mais, um para menos, mas são 40 questões de conhecimentos específicos. Normalmente cai em média 9 questões de instrumentação, que é toda essa parte de controle, né? Válvulas, tudo isso daí. 8 questões de mecânica do fluido, calor, mais ou menos, né? Isso não é exatamente isso. E de química cai praticamente 40% da prova é química. E alguma coisa ou outra ali de eletricidade e SMS, que é segurança, meio ambiente e saúde. Isso daqui é uma distribuição que eu criei aqui, que é uma média que está caindo aí dessas matérias por prova de conhecimentos específicos. A parte de instrumentação, medição, controle, cai metrologia, transmissores, controles, válvulas, instrumentação, segurança de segurança de processo, né? Tudo que está relacionado a essa parte de instrumentação cai normalmente essas matérias aqui, esses assuntos. A parte de mecânica em geral cai muita coisa de cinemática, dinâmica, estática, força, velocidade. Mecânica dos fluidos cai muita coisa de hidrostática, propriedades dos fluidos, pressão, vazão, escoamento de tubulações, perda de carga. Em média, são esses assuntos que estão caindo na parte de mecânica. E a parte de calor, termodinâmica, cai algumas coisas de transferência de calor, transmissão de calor, máquinas térmicas, resistência dos materiais, termodinâmica, bombas. Cai mais ou menos isso daqui que está detalhado no PDF, que eu vou deixar para você aí gratuitamente. Cai também alguma coisa ou outra ali de permutador. E segurança, meio ambiente e saúde. Cai algumas coisas relacionadas à prevenção de acidentes, equipamentos de proteção, prevenção da poluição, comportamento seguro. Isso daqui é o que eu puxei,
que são as coisas que normalmente caem nesse concurso. E a parte de química cai bastante coisa, né? Química cai estrutura da matéria, ligações, o que mais cai é estequiometria. Cai bastante coisa de gases também, oxirredução sempre está caindo. Química orgânica para esse cargo também cai umas duas questões. A parte aqui de petróleo e processos, né? Que também faz parte de química. Soluções, então aqui cai, ó, química orgânica. Normalmente química orgânica cai hidrocarboneto, polímeros. Cai bastante coisa de concentração também, que é uma área de soluções. Equilíbrio químico também cai. Cai termoquímica também. Soluções e dispersões também. E operações unitárias, que é o processos industriais, também cai uma ou duas questões no máximo, média uma. A parte de eletricidade e eletrônica cai normalmente alguma coisa relacionada a campo magnético, eletrostática, cargas e movimentos, isso daí sempre está caindo. E eletromagnetismo, campo magnético, indução eletromagnética. Você pode depois, com calma, ler esse PDF aqui e observar esses detalhes com mais calma. O conteúdo, apesar de ele ser largo, mas ele assim, os assuntos têm relações entre si, né? Por exemplo, química. Quem é bom em química, ele é uma pessoa que acaba aprendendo essa parte de operações unitárias mais fácil. Quem é bom de mecânica, acaba aprendendo essa parte de válvulas mais rapidamente, de bombas. Então, assim, é um tipo de cargo que você tem que conhecer várias áreas, só que não é uma coisa muito aprofundada. Ele é um cargo mais generalista, né? Lógico que você tem que ter bastante prática de responder questão, de fazer provas. Aqui eu coloquei uma ordem recomendada, mas não necessariamente tem que ser assim. Eu digo assim, ordem recomendada, porque tem coisas que é bom você saber para não perder questão, né? Por exemplo, unidades de grandeza, sistema SI, isso daí é uma coisa fácil. É bom você saber, é uma coisa que dificilmente, se vir uma questão, você vai errar, porque não é uma coisa difícil. Hidrostática, que é a parte de fluido, sempre está caindo também. E aqui, instrumentação também sempre está caindo na parte de malhas de controle. Na parte de química, sempre está caindo estequiometria. Isso daqui não é ordem, não está em ordem exatamente assim, ó. Você tem que saber primeiro esse, depois esse, depois esse. Não é isso. Aqui está assim, dessas 5 matérias, quais são os assuntos que você tem que saber mais? Por exemplo, química, você tem que saber estequiometria, porque esse daqui vai cair. Gases, soluções são coisas que vai cair. Esses assuntos aqui, se você estudar, você vai acertar muita questão, porque é muito difícil não cair isso aqui, é praticamente impossível. Por exemplo, instrumentação, isso daqui também, se você estudar, vai cair isso aqui. Malhas de controle, é muito difícil não cair isso daqui. Na prova, o que tende a exigir cálculo? Normalmente o que tende a exigir cálculo na prova é essa parte de conversão de unidade, densidade, pressão, vazão, velocidade, perda de carga, parte de estequiometria, leis dos gases, eletricidade, calor. Isso daqui tende a ser questões com cálculos, e as questões mais conceituais tendem a ser essas aqui. Por exemplo, malha aberta, malha fechada, é mais conceitual, muito difícil vir um cálculo ali envolvido. Transmissores também, válvulas, instrumentos, bombas, tudo isso daqui são questões que tendem a ser questões mais conceituais. Aqui, transferência de calor, aqui o certo seria ter cálculo. Hidrocarbonetos já é conceitual também. Transferência de calor quer dizer depende da prova. Tem muita questão que tem questões conceituais, né? Até porque é uma prova de nível médio técnico, quando a engenharia tende a ter bastante cálculo. Então aqui é a questão do concurso. Você passou, aí você vai comprovar o diploma, os documentos pessoais, a questão do registro no conselho,
vão ser essas etapas. Passar na prova é uma das etapas, né? Depois vem a etapa de comprovação. Só que demora. Você fez a prova até te chamar, demora aí, média, daria uns 6 meses pelo menos. Aí depois que você entregou os documentos, vem a etapa de avaliação de saúde. Aí você vai fazer os exames médicos, odontológicos. Feito isso, vão fazer o contrato, né, que é regime CLT, período de experiência de 90 dias. Então, essas são as etapas, ainda faz parte do concurso. A prova é a primeira etapa. Aí, depois de alguns meses, se você passou, vão te chamar. Aí você vai ter que ter o registro do conselho, o curso técnico, a carteira B, no caso aqui. Aí você vai apresentar isso. Aí, deu tudo certo, vai para a parte de exame médico. Deu tudo certo, vai para o contrato. Aí sim você já pertence à empresa. Só que tem um regime de 90 dias. Só que você vai estar ganhando salário, já é tudo normal. Mas é um período de experiência, né? E depois, normalmente faz a parte de curso de formação, né? Para você, antes de atuar na área industrial, você vai fazer um curso de formação. E é assim que funciona o concurso da Transpetro, né? No caso aqui eu estou falando do cargo de dutos terminais, a regra dos outros cargos tende a ser desse jeito também. Então, o que define um cargo de dutos terminais? É um cargo mais generalista, voltado para a área de operação, acompanhamento e integridade dos sistemas industriais da Transpetro. Você vai entender o produto, o caminho, o controle. É basicamente isso. Você vai ser um cargo que vai atuar na planta industrial. Então é isso. Aqui eu mostrei para você os detalhes a fundo do cargo de dutos terminais do concurso da Transpetro. No caso, lembrando, eu peguei um exemplo do edital de 2023. Questão de vaga, salário, polo de trabalho, tudo isso daqui que eu mostrei para vocês é só um exemplo, não vai ser isso. O salário vai ser maior, vai ser diferente. As regras do concurso que tende a ser a mesma. Dificilmente isso daqui vai mudar. Agora eu vou apresentar para vocês um método reverso de estudo. Como você vai estudar usando um método reverso. Aqui na tela eu apresento para você o cargo de dutos e terminais, que é o cargo de operação. Aqui você vai se preparar tanto para a Petrobras quanto para a Transpetro. Então, como é que funciona a turma? Aqui você vai ter o módulo Comece Aqui, onde você vai ter as informações, como funciona o método reverso e vai entender o motivo de estudar usando inteligência artificial. No outro módulo você vai entender como a prova funciona e como fazer a prova da forma correta. Vai entender como é que a banca funciona, como fazer a prova com mais eficiência, como chutar na prova, como estudar as matérias básicas, como estudar as matérias específicas. E só depois você vai para a jornada, o módulo jornada, que é o método reverso. Você vai, através da prova, vai montar seus materiais usando inteligência artificial. No caso do cargo de dutos terminais, além de você aprender isso, você vai obter várias apostilas específicas. Então aqui eu vou dar um exemplo dessa jornada aqui. Pode ver, você vai começar aqui, fazendo esse simulado. Esse simulado aqui é um simulado mais conceitual. Depois você vai avançando, fazendo uns simulados com provas anteriores, até chegar ao desafio final, que são 3 simulados inéditos. Feito o simulado, você vai aprender. Você fez um simulado, né? Não é fez todo simulado, não. Fez um simulado, você vai aprender a criar os seus materiais usando IA. Além disso, nesse cargo, você vai obter as apostilas específicas. Aqui, dando exemplo aqui, cada tópicozinho desse aqui é uma apostila específica. Vou mostrar aqui por dentro, deixa eu ver aqui uma apostila específica de uma matéria mais... sem ser matéria de ensino médio, né? Vamos ver aqui uma matéria mais específica aqui. Por exemplo, operações unitárias.
Pode ver aqui a apostila específica, esse daqui antigamente era chamado de borracha concursos, mas agora é reverso concursos. Isso daqui é uma das apostilas específicas para o cargo de operação da matéria operações unitárias. Pode ver, a gente usa a própria questão do concurso, né? Explica a questão com uma resolução extremamente detalhada, você vai aprender de fato através da questão. Depois você tem vídeos linkados aqui no YouTube e aqui você vai obter questões semelhantes para você praticar. Então esse daqui, aqui por exemplo, que já é uma outra questão, cadeado aberto, né? Vai ter a resolução também, pode ver bem detalhado, né? Isso daqui é uma das apostilas, lembrando que são, se eu não me engano, 42 apostilas para esse cargo. Isso daqui é uma das coisas que está nesse cargo. Eu vou mostrar também a parte da inteligência artificial para você entender como você vai montar os seus materiais. Então aqui, beleza. Só mostrei aqui rapidamente as apostilas específicas, uma delas. Agora aqui ó, na jornada, aqui que de fato você vai entender como é que funciona o método reverso. Através das provas anteriores, simulados inéditos, você vai criar seus materiais. Então assim, vamos dar um exemplo dessa prova aqui. Eu não vou fazer em ordem aqui nessas provas aqui, eu vou pegar uma prova só, que é essa daqui da Transpé 2023.1. Eu vou pegar ele como exemplo, como se o aluno tivesse feito a prova. Ele fez no sistema, enviou as respostas, beleza. A prova é essa daqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou te mostrar como é que cria o material. A gente vai pegar uma questão aqui. Vou pegar uma questão aqui de... essa questão 39 aqui. Tá vendo? A questão 39 que tem figura, que já dá aquela complicada e tal. Então a gente vai pegar uma questão com figura, né? Essa questão 39. O aluno aqui, ó, como exemplo, a questão 39, você pode observar aqui, ó. Ó, é de noções de instrumentação, tubo de Venturi. Ele colocou a letra C e o gabarito é letra D. Ele errou a questão. E na hora de ele fazer a questão, ele tinha quase certeza que ele ia acertar. Ele fez a questão com quase certeza. E ele achou a questão difícil. É o que ele achou, não o que a questão é. Ele achou a questão difícil. Então o que acontece? Essa questão é uma questão que ele tem que estudar esses assuntos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, usando a IA, né? Pegar um prompt aqui, ó, tá vendo a questão 39. Vou pegar o prompt de resolução aqui, ó. Clicou aqui, selecionou, copiou. Eu venho aqui no ChatGPT, botei a prova aqui já. Lembrando que dentro da turma eu vou explicar tudo isso daqui. Cada aula daquela ali tem um vídeo. Colocou o prompt. Vamos observar a resolução. Então, usando a inteligência artificial, você vai aprender a estudar. Aqui no caso eu tenho um ChatGPT Plus, eu indico um ChatGPT pago. Vale muito a pena porque é uma coisa que você não vai usar só para isso. É uma coisa que você vai usar tanto para estudar, talvez até alguém da tua família já tenha, né, o acesso. Você vai usar para o teu dia a dia, né, uma coisa que o estudo é uma das coisas que você vai utilizar. Eu indico o ChatGPT porque é um chat de texto, né? E aqui, através desse método, você vai entender como você progredir usando simulados e provas anteriores e criar os seus materiais personalizados. Por que eu digo materiais personalizados? Porque o assunto de tal matéria pode ser fácil para você, mas para outro pode ser difícil. Então as apostilas, os materiais serão dinâmicos, não serão estáticos. Pode observar aqui que eu coloquei no alto nível, coloquei a prova e coloquei o prompt, né? Quando a gente acessar a turma, quando você acessar a turma, você vai aprender a fazer da forma mais profissional ainda, criar projetos. Eu vou mostrar tudo como é que faz e você vai criar materiais personalizados. Vai achar vídeos, vou mostrar até aqui, ó. Você vai ter prompt da resolução, de criar apostila, criar banco de questões, criar videoaulas,
criar videoaulas não, achar videoaulas, né, relacionadas a esse assunto, criar resumos, flashcards, mapas mentais, tudo isso questão por questão. Eu estou resumindo aqui como é que funciona, e além disso tudo, quando o aluno ele faz uma prova, pode ver aqui que você vai ter rank, né, vai ter a regra do rank. Então todo mundo que for fazer essa prova vai estar ranqueado. Aqui, como eu coloquei como exemplo, só um aluno fez, tá o rank dele aqui, ele foi eliminado porque ele não atingiu um mínimo. Aqui é o rank dinâmico, se você fizer mais de uma vez vai estar aqui, no caso como foi a primeira tentativa, está aqui. Se ele for fazer a segunda tentativa, vai atualizar aqui. Aqui estão as estatísticas individuais dele, estatísticas gerais, e aqui a correção da prova que ele fez. Aqui a gente vai ver a resolução, pode ver a resolução bem detalhada daquela questão, é a questão, deixa eu ver aqui, questão 39. Lembrando que essa questão 39, pode ver aqui, ó, o gabarito é letra D. Isso daqui, se você quiser transformar em PDF, também pode transformar em PDF. Eu coloquei o prompt apenas de resolução. Isso daqui vira um material de estudo. Isso daqui é apenas da resolução. Vou botar agora o prompt de um mapa mental. Vamos ver um mapa mental aqui, quer ver, ó? Vamos ver aqui o prompt do mapa mental. Pode observar que através do prompt ele identificou tudo relacionado à questão, fez um diagnóstico, e aqui ele vai criar um mapa mental relacionado a esses assuntos. Cada prompt desse daqui, ele é personalizado para a pessoa, não é igual para todo mundo. É uma coisa personalizada. Todos esses materiais construídos aqui serão materiais personalizados. No dia de hoje, eu acho que a pessoa que não utiliza inteligência artificial para estudar, ela está perdendo assim, um tempo, né, de estudo, porque através do nosso prompt, pode observar aqui ao nível desse mapa mental aqui. Ele colocou aqui a fórmula, explicou aqui algumas comparações importantes de pressão, temperatura. Olha o nível desse mapa mental, e tem gente que fica comprando mapa mental, sendo que você consegue, através da inteligência artificial, criar o seu mapa mental. Esse daqui é um mapa mental personalizado para mim. Para outro aluno vai ser diferente, não vai ser esse mapa mental. Então, o que você está vendo aqui é para mim. Isso daqui é para mim. Que foi no caso do exemplo ali que eu tomei naquela questão. Para outra pessoa será diferente. No caso, para você será diferente. Porque ele vai personalizar para você. Olha o nível desse mapa mental. Agora vamos ver aqui um exemplo para criar uma apostila, né? Vamos ver aqui, para criar um material. Ele vai criar aqui um material agora. Então, para cada questão daquela que você precisa estudar ou revisar, você cria seus materiais personalizados. Pode observar aqui, ó, que na estatística individual, eu fiz a prova, o caso aqui como exemplo, né? Eu tomei, ele condiz, a condição dele aqui é que o aluno não está apto para fazer outra prova. Então, cada prova daquela lá, você vai criar seus materiais de estudo. Você só vai passar para outra prova a partir do momento que aqui estiver apto. Enquanto não estiver apto, você vai ter que ficar fazendo os estudos aqui, estudando aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tudo que tiver aqui como revisar e estudar, você vai ter que fazer isso. O que tiver aprendeu, você não vai precisar. Então, aqui nas estatísticas individuais, aqui na aba aqui embaixo, enquanto não tiver apto, você não vai fazer a outra prova. Por isso que é uma jornada, você vai fazer isso por prova. Aí o que acontece? Eu vou estudar e revisar tudo aquilo ali, aí depois eu vou fazer novamente essa prova, aí vai aparecer aqui outra condição. Pode ser que esteja não apto de novo ou apto. A ideia da jornada é você só passar para outra prova
a partir do momento que esteja apto. E como você vai estar apto? Se você acertar no mínimo 50% das básicas. Por que no mínimo? Porque o que ranqueia é as específicas. Você tem que garantir que não vai ser eliminado. Quando eu falo assim acertar, mas acertar com certeza. Acertar na condição que aprendeu aqui, ó. Qual é a condição que aprendeu? Por exemplo, isso daqui, ó. Ele acertou com certeza absoluta. Porque se você acertou com dúvida, você já tem que revisar. Se você acertou chutando, né, você vai ter que revisar, vai ter que estudar, né, quer dizer, né. Por exemplo, aqui acertei com dúvida, eu tenho que revisar. Porque se você acertou com dúvida, você não acertou com certeza. Poderia ser só certeza, né, mas para dar aquela ênfase eu coloquei certeza absoluta. Por exemplo, a pessoa aqui, ó, acertou com muita dúvida, ela vai ter que estudar. Você só vai passar para outra prova a partir do momento que aqui esteja apto, mas ele só contabiliza aquilo que você aprendeu. Então, não é só acertar 50%, você tem que acertar 50% aprendendo. Isso daí das básicas. Nas específicas, você tem que acertar 85% aprendendo. Aí você fala, pô, mas é muito, mas a ideia é essa. Você vai passando no concurso e você acertar no mínimo isso, né? Até porque não faz sentido nenhum botar aqui, acertar com certeza 50%. Não existe. Você tem que acertar no mínimo nas específicas 85% com certeza. Para ter uma margem de chegar lá, esses 15%, às vezes você até acerta ali chutando, né? Só que aqui você está se preparando. A ideia da jornada é essa, você só vai passar quando acertar 85% das específicas e 50% das básicas com certeza absoluta. Que lá no sistema aqui da correção esteja indicando aprendeu. Aqui vai ter que estar indicando aprendeu. Como tem 60 questões aqui, né? A prova tem 60, a grande maioria vai ter que estar aprendeu, o status aprendeu aqui. É basicamente assim que funciona. E você vai fazer ciclos estudando, criando seus materiais. E outra coisa, quando você refaz a mesma prova, já vai estar mais fácil para você. Por isso que a margem é 85% das específicas. Porque quando eu for fazer de novo, já vai estar mais fácil. Aqui, ó, pode ver, ele concluiu. Ele fez aqui toda a aula, tá vendo? Esse daqui eu já pedi para ele criar um material. Eu não coloquei no prompt para ele converter em PDF, mas você pode pedir aqui. Por exemplo, botei aqui, ó, converta essa aula, né, em PDF e tal, ainda melhor e com linguagem didática. Aí ele vai converter tudo isso daqui em PDF. Pode ver, agora não é resolução. Isso daqui é um material de estudo, como se fosse uma apostila apenas sobre tubo de Venturi. Ele fez um material aqui, demorou quase 7 minutos. É um material de 17 páginas. Vamos ver como é que ficou. Olha o nível do material. Isso aqui é uma apostila excelente. Ó, aula personalizada, tubo de Venturi e medição de vazão. Ele fez um diagnóstico usando o prompt. Pode observar, ele ainda pegou a questão lá. Ele identificou a questão, colocou até aqui no PDF. Fez aqui algumas comparações, alguns conceitos, né? Temperatura e pressão. Por exemplo, as grandezas, né, utilizadas aqui bastante nesse tipo de assunto. Variável de interesse é a vazão. Aqui ele explica, né, detalhadamente onde aumenta a velocidade, onde diminui a velocidade, onde aumenta a pressão, onde diminui a pressão. As fórmulas usadas. Princípio da continuidade. Uma coisa que às vezes a pessoa ela não gosta dessas fórmulas assim, digitada, né? Lá na hora de pedir para converter,
você solicita para colocar no PDF em formato de fórmula mesmo, não em algarismo. Por exemplo, integral, para ele colocar integral mesmo. Aí você pode fazer isso também. É que eu não coloquei ali, mas se caso for uma coisa que te incomoda, você pode solicitar que aí vai vir fórmula mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Tem gente que se incomoda com esse jeito de fórmula, mas se você quer aquele padrão, né? Igual o LaTeX, né? Que é um programa de matemático, você pode solicitar que vai vir desse jeito. Ele colocou aqui a equação de Bernoulli, colocou o exemplo didático ali também, algumas fórmulas usadas. Pode ver que é uma apostila super detalhada e personalizada, né? Como eu disse, aquele prompt lá, ele é personalizado para a pessoa que fez aquela questão. Para você vai ser diferente. E se caso você queira mudar alguma coisa aqui, tipo, não gostei, eu acho que tinha que ser mais didático, tinha que ter mais detalhe de tal coisa, não sei o que, você vem aqui e pede para ele refazer. Pede para ele refazer novamente aqui, pede o que você acha que tem que melhorar e aguarda que ele vai fazer uma apostila. Aquele prompt é um ponto de partida, né? Eu mostrei para vocês aqui o mapa mental, os materiais, mas dá para você fazer banco de questão também, um resumo, várias coisas aqui com o IA. Então, no cargo de dutos terminais, você vai ter, além daquelas apostilas específicas que eu criei elas, né? Você vai ter essa parte dessa metodologia usando inteligência artificial. Então é isso que você vai encontrar no método reverso. Pode observar que cada itemzinho desse aqui é uma prova. Cada prova dessa você vai fazer esses materiais. É uma jornada de estudo que você vai ter. É isso que eu queria falar sobre o cargo de dutos terminais da Transpetro. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.